Bem-vindo ao terceiro episódio do podcast da Faculdade DE, Papo com Especialistas. Na conversa de hoje, eu vou falar com Bárbara Ramos. Ela é biomédica, doutora em Ciências Biológicas, pós-doutorado em Biotecnologia, é coordenadora da graduação de Estética e Cosmética aqui da Faculdade DE e ela é patologista clínica e esteta também. Bárbara, obrigada. Prazer participar da gente do terceiro episódio do Papo com Especialistas. Eu que agradeço o convite. É um assunto que eu acho que é comum a muitos profissionais da área de saúde, mas também para muitas mulheres e homens, por que não homens? Sim. Também a gente vai falar sobre procedimentos estéticos e sobre por que a gente está iniciando ou se preocupando tão cedo com esse tipo de questão, né? E aí esse tema surge para mim com minha filha de 5 anos querendo fazer skincare. E já foi até pra festinha com um pepino assim no olho, tudo. E é bonitinho, a gente vê a foto, acha tudo bonito, mas surge um alerta e diz assim, essa menina de 5 anos, perfeita, com a pele perfeita, precisa estar com esse tipo de preocupação? E aí corta, ela tem 5 anos, ela não entende a complexidade disso, corta para as meninas de 17, 18 anos, jurando que precisam fazer procedimentos estéticos e usando filtros das nossas redes sociais aí que ajudam em dias difíceis, mas que as meninas de 17 anos não postam foto, não fazem vídeo sem esse tipo de filtro. Então surge um alerta quanto à população e como é que os profissionais que trabalham com estética lidam com isso. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. E aí eu quero que tu conte um pouquinho da tua experiência clínica. Se já aconteceu situações como essa, me conta aí, se tem alguma episódio. Nossa, Natália, você trouxe, assim, um mundo de coisas e um mundo de exemplos que eu poderia dar, né? Eu, com certeza, me pego no teu primeiro exemplo da festinha, né, ali dos 5 anos. É uma influência que realmente a gente não tinha, talvez quando a gente estivesse nessa mesma idade, ou até maior um pouquinho, né? Então a gente não se preocupava tanto com isso, não conhecia tanto isso, mas isso tem uma influência muito grande também, tá? De outras culturas que vêm chegando no nosso país. Então, como por exemplo, a cultura coreana que chegou agora com tudo, né? E acaba que dentro da cultura também traz o cuidado, o uso do skincare. A gente vê hoje em dia, inclusive, na prateleira de farmácias, marcas que são coreanas, uma coisa que a gente não via anteriormente, né? Então, essas meninas tão novas, elas acabam vendo muito esse uso, né? Acho que da gente também, a influência dos adultos de olhar aquelas peles e faz assim, meu Deus, os coreanos têm peles maravilhosas, e o que é que eles fazem? E a gente vai buscando, e essa cultura vai se fortalecendo no nosso país com muito mais força. Então, assim, eu acredito que vem muito daí. É claro que a gente acaba tendo que ter um cuidado muito maior com essas crianças, né? Para que elas não percam ali o momento da infância, que isso seja de uma forma leve para elas. Claro, elas não tem problema ela usar um sabonete ali específico para a pele dela, o uso de um protetorzinho solar quando elas estiverem um pouquinho maior, mas eu acho que tem sim papel da gente ali como adulto responsável ter o cuidado para que não chegue essa adolescente que você falou aí de 16, 17 anos, que não se sente confortável com a imagem sem um filtro. Então, há um tempo atrás, a gente viu o Instagram dizer que ia acabar com os filtros e era o fim dos filtros. E isso revolucionou, inclusive, o mercado da estética, tentando até trazer para que elas fizessem mais e mais procedimentos estéticos, né? Que aí a gente tem esse lado também. Não é um lado tão bom, mas vai acontecer porque é um mercado de vendas também. Mas essa adolescente aí, 16, 17 anos, às vezes ela não tem um problema estético de fato para ser tratado, né? Algo mais com imagem, com comparações, e aí no âmbito da escola ou da rede social, que influencia, impacta muito, e elas acabam buscando sempre cada vez mais, né? Esses procedimentos. E aí sim é onde a gente tem que ter o maior cuidado. A gente, como profissional, também conseguir distinguir, né? Se essa busca pelo procedimento, ela é algo que seja para tirar uma parte social, uma insegurança dela, exatamente, ou é realmente para tratar algo,
Então, a gente, como profissional, vai ter que ser muito centrado na hora de ter uma escuta, né, desse paciente. Por que que ele quer esse procedimento estético? Tão jovem, né? 16, 17 anos. Eu vi que o mercado de beleza, de produtos e higiene pessoal no Brasil cresce muito, que o Brasil é o segundo país que mais faz cirurgias plásticas, né? O uso de procedimentos estéticos também menos invasivos, né? E só perdendo para os Estados Unidos. Então, o brasileiro está gastando muito dinheiro. E quando se gasta muito dinheiro, o mercado profissional das indústrias também faz esse movimento. Então, a gente poderia falar que existe uma questão ética. Também. Existe uma questão ética profissional e da indústria sobre se é para mexer com essas crianças e adolescentes. E aí, entendendo esse mercado, entendendo que é um negócio que precisa movimentar e já movimenta, eu tenho uma pergunta. Com quantos anos, efetivamente, a nossa pele começa o processo biológico de envelhecimento? Para deixar todo mundo calmo ou nervoso, dependendo da sua idade. Com quantos anos essa pele começa a envelhecer? A pergunta que a gente sempre escuta, né, doutora? Quando que eu preciso começar a fazer o tratamento estético? E aí... Bom, se for para falar de fato do envelhecimento, do processo de amadurecimento da nossa pele, a gente tem aí alguns estudos que a partir dos 28, 30 anos a gente já começa, né, a perder. Por que Homem também. Eu já ia entrar nisso. Por que isso impacta mais em mulheres, inclusive, tá? Por conta hormonal, por fatores hormonais, de fato. Então, a gente tem hormônios que são totalmente diferentes do hormônio masculino e eles têm uma influência muito grande no processo de envelhecimento. E isso piora mais quando a mulher entra no processo da menopausa. Então, a gente fala que a partir dos 28, 30 anos, a gente começa a perder o colágeno, né? A gente não envelhece só no colágeno, é óbvio, mas ele tem um impacto muito grande na nossa pele. E aí a gente começa a perder, e a gente, se não fizer alguns procedimentos, não vai conseguir manter essa pele ali no seu estado mais saudável. Quando a mulher entra no processo da menopausa, quase que fugiu mesmo o nome. Da menopausa, isso se agrava, tá? Porque o que a gente perde é em torno de 1,5%, isso vai para 5% a 8% só no período da menopausa, tá? Então, assim, acredito que tem uma fase que a mulher diz assim, poxa, faz 2 anos que eu sinto que eu envelheci 5 a 10, tá? Isso acontece, a gente escuta isso de muitas mulheres. E nos homens é um pouquinho diferente, mas também tem influência, sim, dessa perda de estrutura, né, de colágeno. A gente também está numa era onde as pessoas estão emagrecendo muito rápido, que isso já entra em um outro debate, mas a busca pelo procedimento, quando se fala sobre envelhecimento, aí a gente vai ter mais ou menos o perfil dos 30, 40 anos. E aí a gente está falando sobre os cuidados, a busca precoce por procedimentos, né? Então, se a partir dali dos 28 anos a gente começa efetivamente o processo de envelhecimento, o que fazer antes disso, né? Tua pele não está envelhecendo aos 20 anos. Então, existem cuidados que a gente tem que ter aos 20 ou antes, até chegar de fato ao processo biológico do envelhecimento, para aí sim, talvez passar por uma nova fase do cuidado, né, do acompanhamento? Então, em tese a gente fala dos 28 aos 30, mas não significa que ele não possa vir mais cedo por uma questão genética ou uma patologia que a pessoa teve, tá? Quando a gente fala de pessoas 28 menos, vamos lá, entre ali os 17 e os 28 anos, essa busca é muito maior, Natália, por algo que incomode. E a gente vê realmente eles buscando mais pela imagem, tá? Isso é o que se busca, né? Então, a gente vê essa fase, as meninas vindo por um preenchimento labial, né? Elas vindo por um botox, que não significa que ela não precise antes dos 28 do botox, tá? Mas, de fato, o que fazer nesse momento? Realmente, alinhar uma boa rotina de produtos para a pele, para manter uma hidratação, o uso do protetor solar, que a gente também tem uma
área, alguns profissionais aí falando, não sei, né? Falando sobre o não uso de protetor solar. E a gente já viu, a gente mora a gente especificamente, Brasil, está num local onde a gente está influência demais dali da radiação ultravioleta. Então, não usar protetor solar nos expõe a outros fatores patológicos realmente. Então, nessa idade, é essencial. E a rotina de skincare vai vir de acordo com a pele daquela pessoa. Eu tenho uma pele mais seca, eu preciso hidratar, eu tenho uma pele mais oleosa, tá? Não significa que ela não possa fazer, mas aí, como eu te disse, cabe ao profissional avaliar aquilo é uma distorção de imagem, ela está buscando uma harmonização muito cedo, ou ela de fato está querendo ir ali cuidando para que quando ela chegue nos 30, nos 35, ela continue mantendo e cuidando com uma seriedade, entendeu? E, assim, então um adolescente ele pode sim precisar de procedimentos estéticos. Por exemplo, nessa idade o surgimento de espinhas, e essas espinhas o tratamento às vezes deixa a pele marcada na sua vida adulta. Isso. Então existe sim casos específicos que a gente precisa iniciar procedimentos estéticos mais cedo, né? E quando não há essa patologia, vocês chamam patologia, quando não há essa patologia, são os cuidados naturais de limpeza, limpar a pele, hidratar e protetor solar, para que a gente chegue aos 28 ali com a pele mais precisando só manter, não correr tanto atrás, né, do envelhecimento. Entendi. E o Brasil, esteticamente, 18 e 30 anos, cresceu mais de 300%. Jovens de 18 a 30 anos fazendo cirurgias plásticas, e há uma distorção de imagem, né? Muitas vezes há uma distorção de imagem, e talvez aí você não precise do profissional de estética, né? E aí o profissional de estética faz esse tipo de orientação, talvez a um psicólogo ou alguma outra coisa, quando você identifica na clínica que aquela pessoa, aquela criança, adolescente, tem outras questões que não são estéticas. Natália, eu vou ser bem sincera com você, isso vai muito do profissional, tá? De fato, você vai ver hoje profissionais que realmente vão trazer ali para aquele paciente, por exemplo, a ideia de por que você está buscando isso? Então, a gente escutar, né? Uma escuta mais humanizada, para a gente tentar entender se isso vem de uma distorção de imagem, por exemplo, ou realmente, vamos lá, ele passou por um processo, ou anatomicamente tem nariz que está em alta, vamos falar assim, tem de fato ali alguma coisa no nariz que poderia melhorar ou que diminui a autoestima dessa pessoa. Mas quando não, aí a gente tem que se colocar realmente e dizer assim, olha, fazer a gente não diz, vamos fazer um tratamento, mas você já conversou com um psicólogo, você já procurou outro profissional, tá? A gente não fala só de face também dentro da estética, a gente vê muita questão corporal. Então, às vezes, chegam jovens, eu quero fazer um tratamento para redução de uma gordura localizada, e você percebe que aquela pessoa ela está com excesso de peso, então que aquele tratamento naquele momento não vai entregar o resultado para ela. Tá? E que ela precisava de algo multidisciplinar. Então, de fato, o profissional sério dentro do mercado, ele vai agir com todas as outras profissões que vão estar ao seu redor para chegar no melhor resultado para ele, certo? Então, eu acredito que a multidisciplinaridade hoje dentro da nossa profissão, ou a gente saber, né, até qual linha que a gente deve ou não cruzar, é de extrema importância, e isso fala do profissional, muito mais do que do paciente que procura a gente, porque às vezes ele procura justamente porque ele só quer fazer, porque ele viu ali na rede social que fulana tem uma boca maravilhosa e ele quer aquela boca. E eles chegam assim... Quantas vezes eu vejo o cabelo da moça e chega no salão e digo, eu quero cabelo igual. Aí a pessoa do salão tem que dizer assim, calma, amiga. Isso aí é um cabelo montado, foi feito para tirar essa foto, tudo. E a gente fica nessa busca que parece ser uma característica muito feminina, né? Dessa insegurança com a sua imagem, né?
35% das jovens brasileiras dizem que se sentem menos bonitas do que as fotos das celebridades da internet, né? E a gente desconsidera a vida que essas pessoas levam, né? Tem muita gente que vive daquela imagem, vive Sim. com profissionais lhe ajudando para construir aquela imagem, enquanto a maioria da população tem uma vida, outro estilo de vida, outro estilo de vida, e a gente fica se comparando com o outro, né? E isso é uma característica feminina, e na adolescência isso acontece muito, né? Das relações sociais influenciarem como a gente se vê, né? Então, às vezes o que o outro diz tem mais peso do que o que a gente olha no espelho e vê, né? Então é um cuidado, eu acho, dos adultos que cuidam, Também. ficar atento a isso, Sim. né? E de que procurar profissionais também que vão Sim. fazer fazer o que de fato aquela criança, aquele adolescente precisa. Quando você me fala dessa exemplo da celebridade, né? Há pouco tempo, inclusive, a gente teve um caso no qual, com uma celebridade, falaram: nossa, olha aí, ela sem a maquiagem, sem as câmeras, sem as luzes corretas, que pele, meu Deus, a pele não parecia ser dessa forma. Aí começaram a criticar, e tá muito feio e absurdo. E ela precisou parar e dizer: gente, isso daqui é uma pele real. É uma pele sem a maquiagem, sem o preparo para uma foto, sem o preparo, sem o Photoshop que é utilizado em qualquer foto hoje em dia, tá? Sem um filtro que de fato é muito usado. Então a gente vai realmente, quando a gente para olhar, e eu vou te dizer, não é só a fase dos 16, 17 anos, até eu acredito que mulheres com 30, na faixa dos 40, elas se comparam muito com o que vê com celebridades ou com, às vezes, nenhuma celebridade, mas alguém próximo que você se compara. Ou com o filtro dela mesmo. Ou com Exatamente. Botou o bocão e botou o bocão, gostou, e depois faz assim: poxa, eu só gosto da minha foto neste filtro. Quando você vai tirar com outra pessoa, se outra pessoa gostar de outro filtro, já tem um problema para tirar foto. Então, eu acredito que muita gente acaba buscando muitos procedimentos para isso, para tentar se aproximar àquela imagem do qual ela acredita que é a melhor imagem dela. E a gente precisa ter um certo cuidado, mas eu vou te dizer também, eu acredito que as pessoas elas têm que se sentir bem. E se aquilo não for patológico, tá? E aí eu falo em termos terapêuticos mesmo. Se aquilo não for patológico, qual é o mal que faz dela fazer um botox ou um preenchimento para se sentir bem? Tá entendendo? Dentro daquilo que cabe aquele procedimento. E eu já aproveito para te dizer, eu acredito que você reparou que isso também tem mudado bastante. Há 5, 8 anos atrás, o mercado, não só da harmonização no todo, era um exagero. Então, a gente via pessoas com maçãs muito evidenciadas, contornos muito marcados. Você olhava e a pessoa estava com cara engessada, né? Com um rosto ali fixo. E hoje a gente já vê total diferença, tá? Então, a gente tá realmente, a estética, o mercado da harmonização, ela tem caminhado para uma naturalidade. Mas não é mas se você faz estética, você é natural? Você não é natural. A gente fica naquele, né? Que peso de duas medidas é essa, né? Você faz o procedimento para dizer que é natural, mas não é. A estética, ela hoje caminha para que você mantenha a sua imagem, entendeu? Então, de fato, você pega... Eu posso citar exemplos de celebridade para você que são hoje exemplos que todo mundo cita. Alessandra Negrini. A gente vê, eu acho que eu via quando ela era criança e hoje eu olho e você vê, meu Deus do céu. Tá igual. A gente tá num filme em alta ultimamente, do qual as principais atrizes, elas parecem que não envelheceram 5 minutos dentro dos 20 anos. Né? Então a gente vê isso acontecer. O mercado mudou, de fato, Natália. Então, assim, a nossa preocupação é só quando isso foge do que é normal, do que é saudável, digamos assim. Aí a gente tem que ter um certo cuidado. E aí, nas minhas pesquisas sobre o tema, surge uma palavrinha que eu não conhecia, que é a estética regenerativa.
É assim, mesmo, é é isso. assim mesmo que você fala. Me explica um pouquinho o que é essa estética regenerativa. Para pessoas Pra como eu, todos. leigas, que a gente gosta dos procedimentos, mas não entende muito deles. Bom, eu estava falando mais ou menos sobre isso. Então, antes a gente usava basicamente na harmonização, por exemplo, para trazer de volta, né? Vamos lá, cheguei aos 50, 60 anos e agora eu quero rejuvenescer. Eram muitos preenchedores, bioestimuladores, né? E aí faziam procedimentos e vários procedimentos. E hoje a estética regenerativa, ela traz uma vertente muito diferente pra gente, tá? Que é manter aquela pele sempre biologicamente ativa, tá? Então a gente os bioestimuladores, que eu acredito que quem consome estética vai conhecer, ele vai trabalhar para o estímulo de colágeno. Um exemplo, tá? Mas a gente hoje entende que não é só isso, que eu preciso de um todo. Eu preciso de substâncias que vão trazer a minha pele a manter aquele estímulo de colágeno. Por exemplo, o que vai me adiantar trabalhar um estímulo de colágeno numa pessoa que não se alimenta bem de proteínas, que não tem uma vida saudável, que não bebe água, tá? Que tem uma pele que tem um processo inflamatório sistêmico? Não vou ter um resultado daquele procedimento porque ele tem diversas outras patologias. Então, a estética regenerativa, o que seriam? Um conjunto de substâncias e de tratamentos, basicamente, que vai fazer a minha pele sempre estar na melhor função. Agora, é claro que ela não caminha sozinha. Então, a estética regenerativa é um trabalho Não, dentro da estética existem substâncias, tá? Hoje, o que a gente escuta falar muito do PDRN, dos exossomos, que são substâncias que vão fazer a minha pele sempre estar ali trabalhando e estimulando colágeno. Estou citando 2 exemplos, tá? E não só substâncias que não são... substâncias como preenchedores, bioestimuladores que são sintéticos. E que também mudem um pouco a estrutura. Como leiga, tá? Essas outras, às vezes, preenchem um espaço, mudam a estrutura, enquanto essas regenerativas, elas estimulam para que mantenha o que se tem. Melhore o que tem. Mantenha. Isso. Não significa que eu não vá precisar repor estruturas, que eu não vá precisar de preenchedores, mas que eu vou fazer o máximo e trabalhar com o máximo que eu posso para que aquilo seja durável, entendeu? Então, que minha pele diminua mesmo o processo de envelhecimento que a gente vê tão acelerado, entendeu? Então, a estética regenerativa tem muito procedimento, Natália, e aí o que mais se fala hoje em dia é utilizar, por exemplo, substâncias que são os autólogos, tá? Ou seja, eu tirar de mim mesma o plasma através de uma coleta mesmo sanguínea, fazer um processo, que a gente tem todo um processo de tratamento, e junto de outras substâncias repor aquilo em você, tá? Então, deixou de ser puramente sintético, tá entendendo? Para fazer o tecido estar ali sempre biologicamente ativo. Por que eu falei que é um conjunto de coisas? Porque não me adianta fazer isso se eu não trato as outras partes. Eu acredito que, na verdade, o momento em que a gente entendeu como é envelhecer. A gente não envelhece, a gente não tem como cuidar só da pele ou só do rosto. A gente tem que cuidar do corpo, entendeu? Então, eu acredito que hoje a gente entende que não adianta eu fazer um procedimento estético se não bebe água. Não adianta eu fazer um procedimento estético se eu não cuido da minha alimentação. Não manter minha massa magra. Isso. Então, não é isso que é a estética regenerativa, mas ela vai trabalhar para fazer o teu corpo estar sempre funcional. Só que ela não vai fazer isso sozinha, você vai precisar fazer com outros procedimentos ou um estilo de vida para poder ajudar nesse Até porque o processo de envelhecimento, ele acontece. A gente não consegue... Acontecer. Não existe... Ou existe. Não existe na ciência nada que a gente cesse, que não seja fim da vida, que o processo de envelhecimento ele pare de acontecer. Não existe. Né? Ele vai acontecendo. A beleza é saber envelhecer, saber viver cada fase da vida, né? E quando a gente cuida da pele, do corpo, da mente, isso tudo fica
mais tranquilo. Tem coisas que não adianta a gente falar na idade da gente, porque a menina de 20 anos não vai entender. Não. E não vai. E Não também vai. tem coisas, buscas de pessoas da minha idade que uma pessoa de 60 anos vai ouvir e vai entender. Essa menina não vai entender aos 40, né? Então, Isso. a gente entende que existe também um processo de amadurecimento. De experiência, Isso, né? Que traz. Essa parte gira muito em torno, cuidar da nossa... É muito importante, a estética diz muito sobre nosso bem-estar, né? Quando a gente está se sentindo bonita, parece que a festa que a gente vai é melhor, né? Quando a gente está se sentindo bonita, parece que as pessoas estão olhando pra gente com outro olhar. E quando a gente está se sentindo mal, o olhar do outro impacta muito sobre isso. Então, entender que é bom estar se sentindo bonita. Por isso que eu ia perguntar. Então, você concorda que a estética, que a busca por os procedimentos não é ruim, Não. tá? Desde que ela seja conduzida da forma correta pelo profissional, tá? E que aquilo seja algo realmente para fortalecer a imagem dela como pessoa, como mulher, ou também os homens que às vezes se sentem também, né, ali com uma imagem, dependendo da posição que ele tiver, da roda de amigos também. Então também se sentem forçados ali a estar com uma imagem melhor. Então não é ruim, tá? Eu não vejo, Não acho. sou meio suspeita para falar, mas de verdade, falando também como pessoa, eu não acho ruim a gente buscar a nossa melhor versão, né? Mas que versão é essa? A sua melhor versão é uma versão que está extrapolando o que você está mudando completamente suas feições, você está fazendo busca por procedimentos cirúrgicos que não faria sentido, você está querendo mudar a pessoa, ou você está realmente buscando tratamentos que te deixam se sentir melhor. Por exemplo, veja um problema da gente buscar, do qual deixe a pele mais uniforme, que não tenha mancha, né? Que a gente busque ali um botox, porque a gente não quer as marcas das ruguinhas. Então, isso é um envelhecimento, isso é cuidado, a gente chama na nossa área de gerenciar o nosso processo de envelhecimento, tá? E até o que é belo, né? A beleza é uma coisa que muda de pessoa para pessoa, de cultura para cultura, né? De tempos em tempos, como você mesmo disse, uma época era um tipo de padrão de procedimento de rosto muito marcado, que parecia que todo mundo era muito parecido, que eram com procedimentos estéticos, mas quando eu pego uma foto com as minhas amigas que eu tinha 18 anos, a gente parecia tudo irmã. Porque era tudo com cabelo igual, a maquiagem igual, o estilo da roupa igual. Existe o batom igual, horrível o batom. Mas assim, existe uma questão do pertencimento, né? Sim. Do grupo, tudo. Mas tu acha que o processo de envelhecer está mudando? Nós, como população, a gente está entendendo esse processo de outra forma e talvez buscando o que nos melhora. Sim. Não necessariamente nos transformando em outra pessoa. E se tu acha que tu tá sentindo isso? Eu acredito, realmente, só para você entender por que eu acredito tanto que a nossa geração, ela mudou completamente a ideia do envelhecimento. Você lembra dos seus avós ou dos seus pais fazerem exercício físico? A não ser que fosse esporte, mas tá dentro da academia. Eu não me recordo, não vejo isso. Pelo contrário, eu vejo eles buscando isso depois de maduro. Para quê? Para não ter dor, já tá com porque problema. já tá com dor. Porque já tá com problema. Então, a nossa geração entendeu que cuidar da tríade que você falou, corpo, mente, né? E o social é o que faz a gente estar bem, estar saudável, tá? A OMS mudou a ideia de saúde. Antigamente, isso eu te falo num contexto assim, até um conceito para as pessoas que talvez não conheçam. Antigamente, saúde era a ausência de doença, tá? Isso era o conceito básico para a Organização Mundial de Saúde. E hoje não é isso. A saúde é a pessoa estar bem fisicamente, psicologicamente e mentalmente, tá? Fisicamente, psicologicamente e também não ter nenhuma patologia. Então, é um conjunto de coisas ter saúde, né?
Então, sim, eu tenho muita certeza, a busca pelos procedimentos está envolvida nisso, tá? Porque eu cuido mais do meu corpo, eu vou querer cuidar mais do meu rosto, vou querer cuidar mais do cabelo. Então, isso vai se somando. E aí, mais uma vez, se isso não muda quem eu sou, a aparência completamente virei outra pessoa, eu acredito que isso seja algo muito bom, muito benéfico. Ô, Bárbara, a gente está caminhando já para o final, mas eu queria ir caminhando para a gente dizer, existe então você poderia dizer se tem uma idade certa para começar, se tem uma idade ou não? O que é que vocês avaliam? Não, eu não acredito que tem uma idade certa para começar. Tem a queixa a ser tratada. Por exemplo, mais uma vez, chega um paciente para mim de 16 até menos, tá? Inclusive já aconteceu. De, se eu não me engano, 14 anos, com muita acne. E aí a mãe que veio me procurar, olha, eu quero fazer um tratamento com esse paciente e aí eu vou cuidar desse paciente, né? A gente vai tentar fazer dentro dali da estética, na maioria das vezes a gente tem um trabalho em conjunto com outros profissionais, mas porque a gente sabe que ele é hormonal, enfim, mas eu vou tratar esse paciente. Ao mesmo tempo que vai chegar para mim uma jovem de 22, 23 anos que diz assim, eu quero mudar completamente. Eu quero ali gastar... Dinheiro não é o problema. Eu quero mudar nariz, eu quero mudar boca, eu quero mudar aumento, eu não quero isso daqui. Então, existe também essa pessoa que eu, Bárbara, eu como profissional, julgo aos 22 anos é muito cedo você dizer assim, eu quero ser outra pessoa. É aquilo que a gente falou. Talvez lá na frente ela entenda que aquilo não era necessário, tá? E eu não sou a profissional que eu vou, de fato, fazer esses procedimentos e mudar ela. Por mais que eu seja aí gosto demais da harmonização, quem me conhece sabe disso, mas não é esse paciente que eu acredito que seja cuidado. Por quê? Porque isso pode ter milhões de coisas envolvidas, problema com imagem, psicológico, querer aceitação de alguém específico ou um ambiente, e aí não é um paciente que eu conversaria ao máximo para que a gente fizesse outros procedimentos para aquele momento. E, por incrível que pareça, a maioria dos meus pacientes ali dos 40, dos 50 anos, eles vão procurar para se sentir melhor. Para uma ruga que está incomodando, ou tira uma foto e tem uma marca ou tem uma mancha específica. E aí esse paciente você vê que ele está ali no tratamento para gerenciar o processo de envelhecimento. Ele não quer passar por cirurgias, né? Com o passar do tempo. E sim, esse é o paciente que eu, né, Bárbara, como profissional, gosto de caminhar mais. E às vezes também eles chegam querendo uma coisa e você, na sua análise, pode pontuar claro. que dá para... Ele chega dizendo, doutor, eu preciso de 2 ml, de 3, de bioestimulador, disso. Já chegou com todo o chat GPT, já Às vezes ele nem sabe que ele precisa de uma tecnologia, ou que ele não pode usar uma substância, que ele é alérgico, enfim, a gente precisa fazer toda uma anamnese com o paciente, um questionário para a gente entender qual é o melhor planejamento para ele. A gente, fisiologicamente, cada um é um. E a gente, na estética, também tem que tratar dessa forma. Não existe um protocolo que vá ser 100% em todo mundo, tá? A gente precisa planejar um a um. Perfeito. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem para os profissionais que trabalham com estética, mas também para a população sobre esse tema. Então, para a gente ir caminhando, deixa um recado para esses dois públicos. Então, para os profissionais que trabalham dentro da área da estética, da harmonização, dos procedimentos injetáveis, seja lá qual for, de fato, a área, trabalhar olhando o paciente de forma individual. Olhando o paciente não como um método de vendas, tá? Por mais que a gente aprenda isso, que a gente precise lidar com isso, porque a gente tem um negócio, tá? Além do CPF, um CNPJ, mas para que olhe para o paciente como tratar esse paciente individualmente. E para a população, escutar esse profissional, buscar profissionais que trabalhem de forma séria no mercado, né? Pesquisar, saber
que produto está sendo utilizado. Eu escuto muito do paciente, eu nem sei o que eu fiz. Isso é muito sério, você não saber o que está sendo colocado em você, tá? E realmente repensar, olha, esse procedimento, ele vai me fazer bem a longo prazo ou ele é, para somente um momento que eu estou pensando no agora, né? Isso, acredito que dessa maneira ele vai conseguir pensar e estrategicamente aí junto do profissional o que seria melhor para ele. Perfeito. Logicamente, um assunto que não encerra, né? A gente poderia passar um episódio todo só falando de Botox, né? A gente poderia passar só falando da harmonização. Eu acho que é muito importante a pessoa buscar se sentir belo, isso faz bem, né? Envelhecer é um processo que a gente não tem como parar, mas a gente pode sim cuidar. Sim. E que bom que tem profissionais como vocês que estudam, se dedicam e estão pesquisando muito sobre isso e que a gente use isso da melhor forma, de forma consciente, para se sentir bem, para ficar feliz. Que eu acho que no final das contas é o que vale, né? É o que vale, sim. Agradecer a Bárbara, agradecer as pessoas que estão aqui comigo nos bastidores para realizar esse episódio e dizer que eu encontro vocês na próxima Papo com o Especialista. Obrigada, até lá. Obrigada.